projeto silvopastoril, ele foi uma demanda antiga, né, dos diretores da FETAGRO, junto com o sindicato, né, nas conversas com os agricultores. Eles viam a necessidade de implantar um projeto diferente do que estava acontecendo, né, de uma pastagem convencional. Os nossos pastos, antes desse projeto, o silvopastoril, era assim, sem sombra, né? Só a branquiária mesmo e não tinha sombra para o gado, porque aqui o clima é muito quente e isso prejudicava, né, a criação. Porque antes o próprio gado não tinha condições de ficar andando por causa do sol, eles ficavam desinquietos. Você via, sempre aqui tem os pés de coqueiro, que é os babaçu, o gado ficava disputando aquela sombra. Aí nós temos uma pecuária aí de quase 12 milhões de cabeça de gado, né? Uma produção de leite, 2,8 litros por cabeça, né? E que precisava de algum projeto para contribuir com isso, né? A ideia inicial do projeto era diminuir o desmatamento, né? E você aumentar o plantel de gado na mesma área. O silvopastoril é um projeto que é feito assim. A gente tem o pasto, a larga aí sem sombra, né? Aí você planeja piquetear aquele local. Os piquetes variam de 25 por 30, 28 por 30. Então nós temos 25 piquetes e trabalhamos com capim chamado mambaça, né? O mambaça, ele tem a rotatividade de 25 dias. Cada dia as vacas ficam em um piquete. É rotativo, né? Hoje está num, amanhã está em outro e assim sucessivamente, até chegar ao último e voltar para o primeiro novamente. Essa questão dos piquetes é muito importante para o pequeno produtor, porque o gado fica num espaço grande aí, às vezes ele só anda, né, e não come muito. E já sendo num piquete pequeno, tem como ele comer melhor, aproveitar melhor a área, né? Porque, igual eu te falei, antes a gente usava muito remédio no lombo das vacas, para mosca principalmente, porque aqui não tem períodos que a mosca ataca muito, né? Então isso a gente, com essa rotatividade do gado, diminuiu essa questão do uso do veneno. Carrapato, mosca, quando você mexe com o gado para lá e para cá, esses insetos aí, a tendência deles é ficarem meio perdidos, né? Já diminuiu o gasto com esse tipo de remédio, né, para controle das moscas. Depois dessa implementação do silvopastoril, que a gente começou a remanejar o gado, né, de piquete a piquete, a gente viu também que a terra teve um descanso. Porque a partir do momento que não teve esse peticamento, o gado todo dia estava ali andando, né, para cima e para baixo, onde o capim não tinha um desenvolvimento melhor. Aí a gente planejou um corredor numa parte e um corredor na parte final do piquete. Cada local, de cada piquete, a gente deixa uma porteira pro local para ela descer, para dar acesso a esse corredor. E os outros, todos eles são fechados através de uma cerca elétrica. Então a sombra auxilia muito na questão da tranquilidade do gado, né? O gado fica mais tranquilo e então a produção melhora. Olha, era pouco, o nosso gado era pouco, mas aumentou a média aqui. De 30 litros a gente passou a estar tirando aí a média de 40, 45 litros de leite. Tá? Dia, isso, aumentou bastante. A gente veio aqui, é um corredor, as vacas vêm para cá, entra aqui nesse corredor. Aqui é o primeiro corredor de árvore que a gente fez. Vem para cá, aqui vem, abre aqui, as vacas passam por aqui, ó.
A gente abre aqui para elas entrar e ir lá para os piquetes lá de dentro. Lá dentro tem uns piquetes e aqui tem outros, né? Aqui são os piquetes de mambaça que entra pelo aquele corredor de lá. Aqui, ó, esse corredor aqui vai até lá no final, né? Até lá na divisa do sítio do vizinho lá, que lá da frente lá passa a cerca do vizinho. Então a gente levou esse corredor até lá, onde ele tem acesso a 2 piquetes, né? Daquele lado de lá, assim. Tem 2 piquetes e as vacas têm acesso a ele. Aí elas ficam lá, comem lá e na hora do sol vem pra cá. E lá naquele corredor de lá, as vacas têm acesso a esses piquetes daqui, né? Aqui é outro corredor, né? Nós vimos aquele de lá, esse é outro, onde elas vão aqui, né? E tem acesso àqueles piquetes de lá e esses piquetes de cá. Aí elas retornam para cá, para a sombra e bebem água ali, né? Lá naquele coxo. Aquele coxo a gente fez, né? Com a água do poço. A vaca de leite, a gente tem que trabalhar o alimento, a sombra e a água, né? Tudo muito próximo. Porque aí ela se alimenta, o líquido ajuda na produção do leite, então a gente melhorou isso tudo e fez uma junção de melhoria, né? O projeto nos orientou que era importante a gente estar buscando árvores que fossem da nossa região, né, para poder ela formar com mais rapidez, né? E as pessoas que vão iniciar, é bom eles olhar a planta que tem ao redor, na própria propriedade mesmo dele, nos vizinhos, para ele estar implantando ela no seu silvo pastoril. Nós temos aí o impê, temos aí a teca, né, que é uma árvore que se deu muito na nossa região, né, que às vezes ela veio de outro lugar, mas se deu muito bem aqui na região, formou uma árvore muito boa. Essa árvore mesmo aqui, ó, ela não é da região. Podemos perceber que ela ficou uma árvore mais fina. A árvore mesmo da região, que é essa aqui, ó, essa é a bajinha, nós podemos perceber, ó, a grossura dela, ó, ela acabou se expandindo mais, cresceu mais, tá? E a árvore que eu estava dizendo que não é da região, infelizmente ela fica para trás. As outras desenvolvem e ela acaba ficando atrasada. Nosso trabalho aqui foi assim, a gente isolou o corredor, né? Colocamos as árvores lá para formar primeiro, para depois o gado ter acesso, né? A gente tem que isolar, porque se não isolar, o gado, ele come, ele pisa nelas. A partir do momento que as árvores elas tomam um tamanho aí de 1,5 m, você pode estar tirando esse arame para você estar usando em outro local, tirando a cerca, né? A cerca que isola, né? A área das árvores ali, porque o gado, a partir do momento aí que ela toma 1,5 m de altura, o gado já não prejudica mais ela. O gado consegue pastar por baixo ali, pegar o capinho e as árvores saem normalmente. Então, assim, a dificuldade que a gente viu é que tem que estar eliminando o capim, né? Tem que estar eliminando o capim do meio delas, porque ela até forma, né? Você plantar lá e deixar ela lá, a arvinha até sai, mas ela sai com muito mais dificuldade. A gente tem a dificuldade de limpar. Hoje, a partir do momento que essas árvores aqui, todas elas, eu fiz um croamento. Eu limpei ao redor dela para elas tomar esse espaçamento, para crescer. Porque se deixar, ela acaba atrasando, porque o capim ele é muito competitivo, essa braquiária. Exige muita mão de obra da gente, né, para a gente conseguir colocar essa árvore acima do capim, e depois que ela toma a frente, tranquilo. A gente fez 2 experimentos. Um corredor a gente tombou com trator e o outro corredor a gente não tombou, só carpiu, né? Arrancou só a branquiária com a enxada e plantou as árvores. Então o corredor que a gente tombou, a gente viu que deu mais resultado. A gente mexeu a terra não profunda, mas com o trator tombou, né? Aqui nós plantamos, tem ali a 7 copa, tem a bandarrinha, tem o angá, tem várias árvores
todas, mas umas cresceram bastante, umas têm um formato maior. As que abrangem mais estão tomando espaço das outras mais pequenas, né, que quase não crescem. Eu vejo assim, se fosse para mim plantar hoje o silvopastoril, eu faria diferente. Eu faria um piquete somente de uma árvore, de uma espécie só, e uma outra de outra espécie, que fica mais fácil para a gente estar adaptando e o tamanho dela seria mais favorável. Aquelas árvores ali, ó, nós pôde perceber que a baginha, ela foi uma árvore que ela é bastante copuda. E aí, devido dela sair e tomar o espaço sombrio, ela acabou matando o capinho debaixo dela. Hoje, se eu fosse plantar hoje, eu deixaria um espaço mais aberto para ser mais ventiloso por causa do capim. Ela é boa de sombra, o sombreamento é muito bom, o gado gosta de ficar debaixo, mas o capinho mesmo a gente acaba perdendo. Essa aqui, ó, é um jambro, é o jambro do mato, conhecido. É uma árvore boa, ela traz o fruto. Hoje aqui vem bastante na época mesmo, inclusive ela está com frutos. Pode perceber que ela está com flor, já está saindo os frutos. Os frutos estando maduros, vem arara, o papagaio, tudo vem se alimentar também dessa árvore. Já para o capim ela traz um pouco de prejuízo, porque ela é uma árvore bastante copuda, né? E ela acaba também, o capinho debaixo dela não consegue. Ele não consegue desenvolver bem. A gente pode ver, né, que o capinho ele acaba morrendo. Na época que nós entramos no projeto silvopastoril, a gente também utilizou os corredores plantando outras coisas. Implantava as espécies, né, escolhidas do silvopastoril, junto com alguma cultura que tem um valor econômico rentável. Plantamos abóbora, plantamos quiabo na época, banana, porque as árvores estando pequenas tem como se aproveitar a terra para outras utilidades. Por quê? Porque na manutenção daquelas plantas nos primeiros 3 anos, ele tem um valor econômico, ele, né, tira o valor econômico que dá para ele pagar a mão de obra da limpeza dessas plantas. Aqui nessa leira a gente plantou também, junto com as árvores, né, banana, né, porque a banana é uma coisa que forma rápido e dá sombra. Porque a plantinha, quando está pequenininha, o período da seca é muito forte e aí, se ela ficar exposta ao sol, ela morre com facilidade. Então, a produção que teve aqui de abóbora, de banana, quiabo, batata, na época a gente plantou batata doce, então tudo foi aproveitado. No nosso caso aqui, a gente utilizou as árvores para sombra mesmo para o gado, né? Que a intenção foi facilitar a vida das vacas, né? E melhorar a produção, melhorar a nossa qualidade aí de recurso financeiro da propriedade. Mas só que assim, cada propriedade, cada produtor avalia, né, o que ele quer do projeto, né? A partir do momento que nós se planejarmos, a gente pode estar plantando a árvore frutífera, aonde que a gente pode estar colhendo os frutos e estar tendo a polpa, né, vendendo a polpa, que é bem beneficiada aqui para nós. Para a intenção de madeira para o futuro, né? A teca também é uma árvore que se está utilizando muito a madeira dela aí para o futuro. Então, quem quiser aderir também a esse projeto, plantar para aproveitamento de madeira, pode ser também. Para a agricultura familiar, né, do estado de Rondônia, o projeto silvopastoril é um projeto que dá certo, né? É um projeto assim que agrega a questão ambiental na propriedade, o conforto animal, né? A pastagem melhora, né? Nós temos várias publicações aí que a Embrapa fez, a questão da palatabilidade do capim, né? Então, tem várias publicações que isso já explica, né? E quando o agricultor coloca a planta junto com os piquetes, facilita o trabalho do agricultor. Então, ele sai de uma unidade animal, né, um alqueire para 5 cabeças, ele dobra isso com os piquetes. Então, ele não precisa mais desmatar. Ele, com a mesma área que ele já tem desmatada, ele pode aumentar o plantel dele. Então, economicamente, isso é viável. Que às vezes os antepassados
fala assim, não, mas orientaram a gente a derrubar tudo, né? A estragar tudo e tal. Mas foi os antepassados, né? Agora a gente precisa ter uma nova consciência de que é preciso cuidar e é preciso plantar para isso. Porque se já derrubamos tudo, agora nós precisamos plantar novamente, né? É o círculo da vida e a gente precisa cuidar, não é mesmo?